A paz do Senhor. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso. Pronto, já está aqui. A paz do Senhor. Quero em primeiro lugar agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais esse momento, por essa oportunidade de estar falando sobre a palavra de Deus, mas também trazendo algo muito importante que é estratégico para a igreja. Eu tenho certeza que cada um de nós ou já passou por um momento difícil, emocional, por algum momento de tristeza, por alguns desafios também na nossa saúde mental, ou conhece alguém. E é muito importante que a igreja tenha informações, não informações assim bem superficiais, mas de um conhecimento que seja importante para que você possa ajudar. Eu gostaria, em primeiro lugar, deixar uma palavra. Eu vou começar com essa palavra. Vamos ficar de pé para a gente ouvir essa palavra? Eu quero vocês aqui comigo, tá certo? Eu vou precisar da atenção de vocês e vai ter uma surpresa. Vai ser uma palestra, mas vai ter aqui um quiz de perguntas. Aí que quem acertar vai receber uma surpresa, tá bom? Pode ser assim? Vocês estão lindas com esse lacinho, com esse adesivo, e eu vou estar explicando o que é. Eu tenho certeza que algumas pessoas já sabem. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 3. Amém? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Repete aí comigo. O Pai das misericórdias. É esse o nosso Deus. E o Deus de toda a consolação. Repete comigo. O Deus de toda a consolação. Esse é o meu Deus e esse é o seu Deus, que está aqui presente nesta noite. É esse Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. 4. Que nos consola em toda, ou é em alguma? Em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aí eu quero que a gente vá agora para o 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Repete comigo. O Deus que ressuscita os mortos. Podem sentar. Esse é o Deus que está aqui presente nesta noite. Nós estamos falando sobre uma campanha, Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, e que nós estamos aqui reafirmando o poder da vida, do Deus Todo-Poderoso, o Deus da vida, o Pai de infinitas misericórdias. É Ele que está aqui presente. O Pai que traz toda a consolação. Não interessa qual é a tristeza, qual é a depressão, qual é a ansiedade, Ele traz toda a consolação. Ele entra onde o médico não entra. Ele não consola só uma vez, Ele consola sempre. E é esse Deus que está aqui, e é em cima dessa palavra que nós vamos trabalhar. Amém? Mas Ele não é só esse Pai das misericórdias. Não é uma. Eu acordo, eu tenho uma misericórdia para esse dia. No outro dia eu tenho mais misericórdia. Não é só uma misericórdia, é o Pai das misericórdias. Além disso, Ele é o Deus de toda consolação. Ele está me consolando. Não me interessa se eu estou triste, eu sei, porque tenho convicção de que Ele tem toda a consolação. Entendem? Isso é para o crente. Nós não estamos aqui dando uma palestra para o mundo, para as pessoas que são mortas ambulantes espiritualmente. Aqui só tem tocha do fogo do Espírito Santo. Aqueles que carregam o Espírito do Deus vivo. Mesmo que a nossa alma esteja abatida, mesmo que eu esteja passando por um luto, eu tenho um Deus que eu carrego, um Deus ressuscitado. Foi esse Deus
que livrou-nos da morte. Nós não somos mais mortos, nós somos vivos. E é esse Deus que está presente, porque Ele nos garante. E nós, como esse sacerdócio real, que é essa nossa identidade, não interessam as dificuldades. E isso, nós que somos da igreja, corpo de Cristo, estamos aqui para ativar o que você já tem. Mas, irmã, é porque você não sabe o que eu estou passando. Paulo estava com uma dor tão grande, eu acho isso lindo. Nesse momento ele estava falando de uma perseguição. Imagina a dor, a fome, a nudez, tudo que ele passou. E ele diz assim, olha, bem aqui, ele fala aqui, eu vou já passar para a palestra. Ele diz assim, 8. Porque não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio. Ele poderia ter dado um de super crente, tá tudo bem. Ele está falando, primeiro item da educação emocional, eu dizer o que eu estou sentindo. Por que a gente resolveu dizer assim, ó, falar é a melhor opção? É muito importante você falar. A gente que trabalha também nessa área da saúde, a gente ouve uma palavra que diz assim, aquilo que a boca não fala, o corpo, aquilo que a boca cala, o corpo fala. O corpo vai falar. Paulo não, ele disse, que eu vou já voltar, tá? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, 8, que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Você já sentiu uma dor que você vê, que a sua estrutura não aguenta? Você já teve uma dor assim? Já passou por uma dor? Que você imagina que você vai ser achatado, que você vai ser pressionado. Quem foi que já sentiu essa dor aqui? Ele estava falando aqui, olha aqui, vou terminar aqui. Pois fomos sobremaneiras agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. O Paulo, um homem ungido, um homem que tinha um nível de unção para chegar até onde hoje aqui nós estamos aqui, porque ele se colocou na posição e deixou de recalcitrar contra os agrilhões de Deus, aleluia. O homem, ele estava dizendo assim, olha, a minha vida eu estou desesperançoso, eu acho que eu estou achando que a morte já está vindo. Vocês estão entendendo? Mas aí o que foi que ele falou? Existe um Pai de misericórdias, existe um Deus de toda consolação e existe um Deus que ressuscita os mortos. Você já imaginou que você, diante de uma luta que você pensou que ia ser pisada, esmagada, e quando você sai, você parece que está vivendo uma nova vida? Esse Deus que ressuscita os mortos, Ele dá uma nova vida, e uma nova vida, e uma nova vida. Toda vez que tu pensa que vai morrer, mas ressurge. E essa força que há dentro de você, que eu vim falar hoje, vamos passar agora. Setembro Amarelo. Começou como? Vou falar rápido. Eu sei que o nível de atenção das pessoas, isso é a neurociência que fala. É tipo assim, é uma linha que vai para cima e baixa. Você não tem uma atenção 100% todo o tempo. Mas eu vou trazer vocês, por isso que a gente trouxe aqui também, esses slides, que é para aqueles que aprendem vendo, fiquem ouvindo a minha voz e aprendendo também, através que eu estou vendo. Então tudo começou em 1994, nos Estados Unidos, depois do suicídio de um jovem, que eu trouxe aqui a foto. O nome dele era Mike Emily, e ele tinha 17 anos, e ele era louco por um carro, um Mustang amarelo. Ele pegou esse carro, organizou todo esse carro, e era muito conhecido ali onde ele morava, porque ele era muito alegre. Mas ele foi encontrado morto dentro do carro que ele gostava tanto. Aquelas paixões de jovem. Ajeitou o carro, deixou todo organizado, mas foi encontrado morto lá. E jovem, essa água. Os pais deles,
Ele morreu no dia 8 de setembro, no dia do meu aniversário. Os pais organizaram o enterro dele e nesse dia eles pegaram uma fita amarela que representa, fazendo alusão àquele Mustang amarelo, mas também o que representa o amarelo. Eu estou num sinal, venho aqui andando numa avenida. O sinal amarelo apareceu, o que é que representa? Cadê as meninas aí? Atenção. É esperança, é atenção. Requer atenção. Então os pais começaram a pensar, o que é que a gente podia ter feito, sabe, irmão, para evitar que isso tivesse acontecido com o meu filho? Então começou uma campanha chamada Setembro Amarelo, como alusão a um tipo de prevenção, a falar sobre como educar dentro de escolas, na sociedade, e a igreja tem um papel primordial para prevenir o suicídio. Então, no Brasil, essa campanha chegou em 2015. Quem foi que teve a iniciativa? A Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Símbolo, o laço amarelo, que representa atenção, prevenção e o que? Esperança. Estou passando aqui. Deixa eu dizer para vocês, vocês sabiam que no mundo, pastor Silvio Átila, 700 mil pessoas morrem por ano. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. A gente tem muita vergonha de falar sobre isso. Mas no Brasil, cerca de 14 mil pessoas morrem por ano, pastor Gerardo. São o quê? A cada 46 minutos, uma pessoa comete o suicídio no nosso país. Não é sério? Muito sério. E qual é a faixa etária mais atingida? São jovens. Vocês estão lendo aqui? De 15 a 29 anos. Eu vou passar mais rápido, porque daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas, tá? Então, o suicídio é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque afeta milhões de pessoas. Quando uma pessoa, a gente acompanhou um caso agora de uma moça que o esposo obreiro, acredito que todos vocês lembram que foi agora, né? Ele cometeu o suicídio. E era uma pessoa que estava dentro da igreja. Então, a gente precisa, talvez, se essas palestras tivessem chegado na igreja, tivesse chegado no ambiente de trabalho, talvez tinha evitado. Por quê? Porque ajuda a abrir um nível de consciência. Então, a igreja, ela é um lugar privilegiado para informações, prevenção, acolhimento e cura. Porque nós temos vergonha de falar sobre adoecimento mental. Quase 100%, viu, pessoal? Das pessoas que têm ideação suicida. O que é ideação? É você falar. Eu estou pensando em acabar a minha vida. Minha vida não tem sentido. Menina, essa menina está falando, mas é só para se amostrar. É só mesmo para chamar atenção. Pois precisa da atenção. Ok? Quem fala já está no processo de planejamento. Agora, isso daí é por quê? Porque a pessoa é ruim, a pessoa não tem fé, a pessoa está endemoniada. Eu vou mostrar para você que um adoecimento mental, todo esse processo, ele é bio, psico, social e espiritual. Então, nós estamos num ambiente de igreja, onde a dimensão espiritual, nós estamos trabalhando e é uma ferramenta poderosa. Nós sabemos que o Senhor, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, o Deus que ressuscita os mortos, Ele pode curar toda doença. Ele pode, mas Ele também deu esse conhecimento para psiquiatras, para psicólogos. E quem foi que disse que Ele também não entrega dom de cura para um médico? Quer dizer que eu estou com dor no meu joelho, eu vou para o fisioterapeuta, eu vou para o ortopedista, mas eu estou com adoecimento mental, não vou para o psiquiatra. Por quê? Vocês estão entendendo? E é exatamente por isso que os casos de suicídio acontecem. Vamos lá. Primeiro passo. O que foi que Paulo fez? Ele falou. Ele disse: olhe, a minha alma, estou aqui colocando as minhas palavras, tá bom?
Vocês compreendam que eu estou aqui tentando trazer de uma linguagem mais simples. Olhe, eu tive tanta tribulação, tanta dor, tanto sofrimento, eu me senti tão acuado, tão moído, que eu tive a impressão que já estava a morte ia me levar. Mas eu falei, ele falou. Então, primeiro passo, anotem aí na mente. Primeiro passo, falar o que estamos sentindo pode ser difícil. Mas o primeiro passo para encontrar apoio e ajuda é exatamente isso. Não guardar. Eu vou falar. Eu ensino as minhas crianças. Eu trabalho dentro de uma escola, amanhã eu vou estar lá, e eu trabalho com educação emocional, pastores. O que mais a gente observa são crianças ansiosas. Mulheres crentes também ansiosas. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, é um nível de adoecimento mental. É um nível de funcionamento cerebral. Menina, ela está endemoniada. É lógico que nós entendemos, como crentes, que o mundo espiritual ele é mais real do que a gente imagina. E não existe do meio, ou é luz ou é trevas. Mas muitas vezes aquela mente, ela está com uma vitamina D lá embaixo. Ela está faltando um determinado mineral. Ela está com uma química cerebral que baixa, que causa mais tristeza. Mulheres que entram na menopausa, muda tudo. E eu vou explicar isso. Então você vinha com um nível de humor e começa a ficar mais triste, mais sem vida para disposição. Menina, isso daí é demônio, é química. Por isso que é importante ir sempre ao médico, porque às vezes é falta de uma vitamina, porque nós somos tudo isso. Nós precisamos entender para quando a gente for aconselhar e ter uma intervenção dentro da sociedade, não sermos como essas pessoas que ficam em cima da coisa bem superficial. Nós temos mais informação. Então, o primeiro passo, falar. Falou. Segundo passo, conhecer os sinais que alguém pode estar precisando de ajuda. O que é? Mudança súbita de comportamento. Aquela mulher falava. A gente conhece a sanguínea? Vocês conhecem os temperamentos? Todo mundo conhece aqui? Vocês se conhecem? Como é que a gente conhece uma sanguínea? Eu vou passar já. Menino, onde tem uma sanguínea não tem silêncio. Ela tem que bater muita conversa, muita boca conversando. Ela se reconhece na sua identidade falando, pegando na gente, rindo, né? Uma mulher sanguínea, ela tem uma forma de reagir a um problema. Uma mulher colérica, ela nunca vai pedir, ela vai dar o comando. É um processo complicado, desafiador, mas ela nasceu e Deus usa a gente conforme o nosso temperamento. Então, mulher, ela passou por mim, nem falou direito comigo, irmão. Olha o jeito dela, ela é tão ignorante. Gente, quem é colérico não tem mimimi, não. Ela quer o resultado, é resolver o negócio. Aí, às vezes, a pessoa já está tão ferida, a ferida ali todo o tempo sangrando. Aí ela acha que é com ela, mas não é. Lógico que nós, todos que temos o nosso temperamento, nós somos crentes, nós não somos do mundo. Com o Espírito Santo a gente vai aperfeiçoar. Nós temos esse compromisso moral, que às vezes a gente quer justificar que é o nosso temperamento, mas às vezes é uma ferida lá de base e também você se justificando, porque a gente é aperfeiçoado pela ação do Espírito Santo. Então vamos lá. Então eu falei e eu prestei atenção que ela mudou por completo do comportamento. Ela falava demais, começou a ficar todo o tempo dentro do quarto, trancada, triste. Isso já é um sinal. Bora lá, bem rápido, porque tem muita coisa aqui. Passo 3, encaminhar para um profissional. Eu estou todo o tempo chorando, não paro de chorar. Por que eu não vou para o psiquiatra? Me diga por quê. Me digam, por que a gente tem vergonha de ir? E eu vou dizer onde é que isso mora. Pois é para doido. Aí o que é que acontece? Vocês sabiam? Prestem bem atenção. Todo adoecimento mental, está aqui, ó. Olhem para cá. Depressão. Eu coloquei aqui quais são, de acordo com a DSM, que é um tipo de
de organização, estou falando aqui numa linguagem simples, que diz o que é o transtorno mental. Por exemplo, depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, repete, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático. É do mesmo jeito então, a alma humana. Lembra daquela mulher que estava no poço de Jacó? Aquela mulher tinha um desejo muito profundo de amor. Ela tinha uma dor muito grande de alma. Era como profundo a alma dela e cheia de dor, como aquele poço. Ela tinha um homem, 2 homens, 3 homens, mas não saciava. Porque ela tinha um desejo de amor. Era uma ferida. E a gente olha e a gente julga. Mas ela estava buscando cura. Até que ela encontrou água viva, aleluia. E aí foi preenchido aquele vazio. Aleluia. Só que, vamos lá. Aqui é educação emocional, porque eu vejo que a educação emocional, eu sou a favor de educação emocional dentro da igreja. Então nós precisamos ensinar nossas crianças. E isso começa com autoconhecimento. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber os seus limites. Você tem que, assim como Paulo, reconhecer a sua emoção. Não, está doendo não. Deixa eu botar aqui debaixo do pano. Pois é, meu filho, pois vá pensando que tem uma hora que a sua emoção se transforma em doença mental. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Autoconhecimento, autogestão é o que? Eu saber o que eu estou sentindo e o que eu vou fazer com essa raiva, essa indignação. Se vamos agora ver o que é que a gente vai fazer com essa raiva? Bora começar a respirar. Cheira a florzinha, sopra a velinha. A gente pensa que é besteira, mas quando eu respiro, eu aciono o meu sistema autônomo parasimpático. E o que é isso? É o que traz a paz, a restauração. Porque o simpático não tem nada de simpático. Ele deixa o meu coração... Autoconhecimento, autogestão, consciência social é eu perceber o problema do outro. Vocês sabiam que isso daqui dentro da educação, a gente pensa que o menino só tem que aprender, né? O cognitivo, que é o conhecimento. Vocês sabem que a pessoa hoje está sendo contratada, não é pelo currículo não, pastor? É nada. Você pode até entrar numa empresa por causa do seu currículo, mas você é demitida porque não tem essas competências. Vocês estão entendendo? Tem empresa que não contrata mais por causa do currículo não. Ela contrata pelas competências. Mas a pessoa tem capacidade de compreender a emoção dos outros, porque você vai trabalhar com gente diferente de você. Não é só povo crente não. E que pensa igual a você não. 4, como é que estão os relacionamentos? Isso é uma competência, você saber ter um relacionamento e manter esse relacionamento. Isso daí são poucos que tem. Isso daí traz saúde mental. Vocês sabiam? 5, tomada de decisão responsável. Eu quero perguntar a você, como está a sua capacidade, maestro, de tomar decisões ponderadas, considerando valores éticos e as consequências para si e para os outros? A saúde emocional é a base da saúde mental, tá certo? Eu não posso descer, porque senão eu tenho que levar o celular. Eu vou descer um pouquinho, tá bom? Para ficar mais perto de vocês. O que é que eu estou querendo dizer? A gente começa a adoecer quando a gente não dá atenção às nossas emoções. A saúde mental, ela começa com saúde emocional. Saúde mental, porque a saúde mental é o adoecimento mental que faz com que a pessoa vá para o caminho do suicídio. Então a gente não está aqui com uma palestra para prevenção. Então a gente primeiro tem que dar atenção à nossa emoção, a nós mesmos. E muitas vezes você está cuidando do outro para fugir dos seus problemas. Por que nós temos transtornos mentais? Vocês podem me responder? Agora é para que vocês entendam que o transtorno mental, ele passa pela parte biológica, psicológica, social e espiritual. É uma condição química. Aquela mulher não está querendo morrer porque ela é ruim ou porque é endemoniada, não. Ela está querendo tirar a roupa da dor. Ela só quer tirar aquela dor. Então, a mente dela, que é essa parte aqui frontal, que nós temos 3 cérebros,
Nós temos o cérebro reptiliano, que é o de ir para cima, de comer, de se alimentar. Nós temos um cérebro límbico. As coisas das emoções não são aqui no coração não, viu, irmãs? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É tudo aqui dentro da cabeça. Foi Deus que fez, é nosso cérebro. A raiva, a dor, a tristeza, o sofrimento, está tudo aqui, na sua cabeça. Não é aqui no coração não. O cérebro que dá o comando e o coração começa. Certo? Esse cérebro reptiliano, instinto. Esse cérebro carrega de funções corporais básicas. É a respiração, é a digestão, é o batimento cardíaco, entendeu? Aí vem aqui o cérebro límbico. Pega aqui nessa parte aqui. Esse cérebro límbico lá dentro mesmo, tá certo? O que é que ele diz? Ele que se responsabiliza pelas nossas emoções. Fiquei com raiva, fiquei com medo. Aí tem uma amêndoazinha, é como se fosse uma amêndoa, que o nome é amígdala, mas não é essa amígdala da garganta não. Ela é como se fosse, não tem esse interruptor da luz? Eu estou passando, lá está o cachorro. Vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo tudo isso para trazer a atenção de vocês. Está lá o cachorro enorme. Essa amígdala, que é o sensor, que fala como os militares dizem, deixa a gente de QAP. Vocês sabem o que é QAP? Alerta. Ela diz, olha aí o cachorro, o pitbull, é capaz dele fazer alguma coisa. Aí ela dá o que é esse hipocampo? É como se fosse uma biblioteca. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso tudo acontece em milésimos de segundo. Menina, eu quando tinha 7 anos, minha mãe mandou ir para um sapateiro, tinha 2 cachorros, e ele foi e disse assim, não morde não. Eu acho tão engraçado, um dono de cachorro, que diz pra gente assim, não, ele é bem mansinho, não vai te morder não. Eu com 7 anos de idade acreditei. Eu desmaiei porque ele só via ele subindo em mim, e eu caí no chão. Quando eu me lembrei, lembra daquela injeção na barriga? Então, minha filha, toda vez que passa um cachorro, a minha amígdala já QAP. Quando a gente fica desse jeito, o que é que acontece? Manda o quê? O cortisol, que é o hormônio do estresse, vem para o nosso sangue. Eu fico já pronta, ou para enfrentar o cachorro, ou para correr. Agora tu imagina, é assim. Aí tu imagina, irmão, tu imagina isso, uma mulher de 40 anos, de 50 anos, de 70 anos, o medo, sentindo medo de ser rejeitada, sentindo medo de ser abandonada. Passa uma irmã, não fala com ela, qual é o hipocampo que ela vê? Vixe, eu já fui rejeitada pelo meu pai, olha aí, ela me rejeitando. Fica com ódio daquela outra irmã e vai reclamar com a líder. Ela não falou comigo. Vocês estão entendendo? Só que está acontecendo tudo isso dentro do cérebro. Então, minha irmã, a pessoa vai vendo tudo isso e vai todo o tempo jogando cortisol e estresse para dentro do sangue. Aí começa a desenvolver a pressão alta, depois a diabetes, depois ela fica com medo. Por quê? Porque existe uma chamada coisa, capturação da amígdala. É quando essa amígdala fica todo o tempo acesa. Vocês já viram uma luz todo o tempo acesa? Menino, a pessoa com transtorno de ansiedade, quem é que está por trás? Me diga aí. A amígdala. Mas quem é que está por trás? Medo. Repete. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Responde aí de novo. Eu não sou mais. Fala. Vai. Declara isso para a tua alma. Sou filho de Deus. Aí a pessoa está lá, sua filha. Todo o tempo, mãe, o que é que vai acontecer? Eu estou aqui com meu coração e não para de chorar. Vocês querem um kit de emergência? Eu trouxe para vocês. Acetilcolina é como se fosse o antídoto do cortisol e da adrenalina. Na mesma hora, esse nervo vago, que é o que vem do cérebro, passa pelo coração, pelo intestino, é o nervo maior de todo o corpo humano. Ele aciona o parasimpático e você começa. Vocês estão entendendo que hoje o Deus da cura está aqui, o nosso Deus?
Tem noite, porque tem assim, ó. A palavra está aqui, minhas irmãs. Ela está disponível para a gente. Só que Deus está batendo na porta, o nosso Pai. Aí você que tem um livre-arbítrio, segura a porta do seu coração. Talvez uma palestra dessa você abra, porque ele vai entrar na sua alma como? Se você não deixa. Você fica segurando aquele trauma, aquela raiva, a lembrança que você continua e vai lhe adoecendo. E você não sabe por que você é oprimida. Não consegue dormir. Vocês, minhas amadas, são mulheres de Deus. Vocês são escolhidas do Senhor. O Senhor tem tanto amor. Ele concebeu cada uma de vocês de uma forma assombrosa. Ele conhece você. Ele sabe da sua estrutura. Você é uma mulher resistente que chegou até aqui. Quantas pessoas ficaram lá na pandemia? Quantas dores e lutos você já viveu e permanece na casa do Senhor? Vocês são diferenciadas. E nós temos um Deus que tudo vê. Ele viu H. Hoje de manhã a gente estava fazendo nosso devocional. É o Deus que tudo vê. Ele vê você. A mulher era escrava. Fugiu para o deserto. Quantos de nós não passamos por deserto e às vezes nos sentimos sozinha, mas o Deus que tudo vê está aqui hoje. E Ele veio para curar. Essa palestra é um processo de cura. Esse Deus está aqui. Do mesmo jeito que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Aleluia. E Ele está aqui presente. Infância, temos crianças aqui. Mães, avós, prestem atenção, a infância é um chão que nós pisamos a vida toda. Ali nos 3 primeiros anos é mais de 1 milhão de conexões neurais. Então tudo ele está ali formando o cérebro. E o paradigma, que é a forma do apego, da forma, todas as relações emocionais, fica lá no nosso cérebro. Então aquilo que aconteceu na infância, às vezes você está reagindo não como uma mulher de 50, não como uma mulher de 60, você está reagindo conforme aquele trauma dos 6 anos, que às vezes você reage de uma forma tão forte, que às vezes eu fiz isso, é o ato falho, entendeu? Há uma necessidade de cura. Vamos passando. Aqui, um outro momento, que são cada uma das feridas. Aqui, morre de medo de assumir as coisas que a líder manda? Pois a gente já sabe, presta atenção. Já é uma raiz que a gente já sabe que a ferida aí é de rejeição. Certo? Quando eu uso a máscara da dependência, menina, eu não consigo viver se não for com meu marido. Você já sabe que a ferida é o quê? A máscara é de dependência, a ferida é de quê? De abandono. Aí é a relação com o pai. Por isso que às vezes é difícil você entender esse pai das misericórdias. A humilhação, masoquista, a traição, tem que controlar tudo. Quando a gente vê uma pessoa muito controladora, eu já sei, é traição. E aí a gente sabe para quê? Para compaixão, para você olhar para o outro com amor, porque você não sabe qual é a dor que ela carrega. Entendeu? Ela é uma resistente, está de pé, apesar de tudo. Ah, mas eu gosto de fazer tudo bem organizado. Tem gente que não liga, mas cada um tem a sua estrutura emocional. Certo? Ok? Já estou aqui concluindo. Aqui é só provocação para você, quando for observar o outro, fazer uma visita, sabe? Aconselhar, levar a palavra de Deus, a sua mente está mais expansiva, porque você é sacerdócio real. Porque você tem um quê? Tem uma autoridade. A gente tem um espírito vivificado em Cristo. Somos nova criatura. Temos uma nova identidade. Mas a própria palavra fala em Tessalonicenses que nós somos espírito, temos uma alma e moramos no corpo. Esse corpo representa às vezes as dores. Você preste atenção. As doenças do corpo representam um adoecimento da alma. Então, se eu tenho um adoecimento, e se eu sou três, mas tem curas que precisam você ir para o médico. Aí quer dizer que eu preciso fazer uma operação, não vou? Eu vou deixar de orar na hora de operar? Claro que não. Ele pode usar vai me entregar a cura ali. Olha, esse é um cérebro, para vocês terem uma ideia. Esse negócio de
de trauma é conversa. Pois, minha filha, um trauma na infância afeta a arquitetura cerebral. Isso daqui é uma foto de ciência. Vocês estão vendo esse cérebro de cá? A parte pretinha e ele todo murcho? Aí o menino está lá, sem conseguir aprender a parte do alfabeto, ou tem dificuldade de aprendizado, porque o cérebro, o nosso cérebro, a parte da afetiva e aprendizado crescem juntas. Por isso que a gente, quando gosta de uma professora, a gente aprende mais. O menino não gosta da professora, não quer saber daquela matéria. É porque é vinculado. Eu só aprendo quando eu estou emocionalmente envolvido. Por isso que eu estou aqui, suando, mas trazendo força para ver se vocês não ficam com sono. Por quê? Para vocês entenderem, o cérebro da criança que é amada, ele se desenvolve. É tanto que quando eu trato as minhas feridas, eu fluo no meu propósito de existência que Deus criou para quê? Para eu ser luz e sal, para eu exponenciar, para eu ir contra as portas do inferno. Agora, se eu estou cheia de opressão, eu vou conseguir me posicionar onde? Vocês estão entendendo? Eu vejo o povo do mundo mais ousado e intrépido do que o povo de Deus, em alguns momentos. Não é não? Por quê? Porque a gente carrega feridas e quer dar conta. Ele tentou o suicídio porque ele não conhece Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, já vou concluir. Olhe, Elias, ele andava com Deus. Ele não falava com Deus. E por que ele desejou a morte? Ou seja, vocês estão entendendo? Isso é um problema químico, biológico, psicológico. Também. Entendem? Nunca mais vão dizer. Aquela pessoa está querendo a morte porque está endemoniada. É lógico que os espíritos malignos estão, mas tem lá uma base. Pronto, já estou aqui concluindo. Tinha muita coisa, mas é o que Jesus quer.